Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências na minha exposição. Então, meus caros, a pedido do Matheus Martim, mudou o nome aí, antes era o Matt Spider, mandou a seguinte mensagem: Vinícius, se não for pedir muito, poderia fazer futuramente com a oração de São Miguel Arcanjo? Eu posterguei demais para aprendê-la em latim. Seria muito enriquecedor aprender com você, irmão. Rezando por você e pelo canal. Salve Maria. Então, antes de mais nada, muito obrigado, Mateus. E atendendo o seu pedido, eu fiz o vídeo já da oração de São Miguel em latim. Ficará aqui no card. Se bem que eu acho que eu não estou fazendo direito porque eu confiro o vídeo e parece que não está aparecendo aqui. Mas enfim, depois eu vejo isso daí. Comentarei um pouco desta oração que foi fundada por Leão XIII, nosso sumo pontífice, que foi papa entre 1878, entrando 3 de março, e tendo morrido dia 20 de julho de 1903. Então, um pontificado bem longo. Então, a história, mais ou menos aproximada, tô pegando aqui o relato da ACI Digital, que é um relato aparentemente tirado do livro do famoso exorcista Gabriele Amorth, no livro Um Exorcista Conta-nos, trazendo o relato do sacerdote chamado Domenico Pequenino. Um nome curioso, mas esse é o sobrenome dele. Não tem nada a ver com ser pequenininho. Pequenininho em italiano seria piccolissimo, piccolino. Em linhas gerais, foi da seguinte maneira que o Sumo Pontífice Leão XIII não sei dizer se ele criou a oração, se recebeu de inspiração, isso não é dito com detalhes. Mas, contudo, a história foi mais ou menos a seguinte: ele tinha celebrado uma missa, estava assistindo outra, e logo foi visto levantar a cabeça de maneira enérgica. Então, deu um salto e olhava fixamente, sem piscar, com um olhar de terror e espanto. E parecia que estava acontecendo alguma coisa com ele. Então, depois de voltar a si, e com outro gesto enérgico, ele se levanta e é visto indo ao seu escritório particular. Alguém pergunta a ele: Santo Padre, não se sente bem? Precisa de alguma coisa? Ele falou: não, nada, nada. Aí depois de meia hora chama o secretário da Congregação dos Ritos e entrega-lhe uma folha mandando imprimi-la e enviá-la a todos os bispos diocesanos do mundo. E daí foi fundada a famosa ação de graças após a Santa Missa. Uma prática muito bonita que foi em grande parte descontinuada, mas alguns lugares ainda fazem. Eu lembro que lá nos franciscanos da Imaculada em Anápolis eles faziam essa ação de graças após a missa. Então rezava 3 Ave-Marias, a famosa oração a São Miguel Arcanjo, que vamos comentar um pouco, que é o tema de nosso vídeo. E invocação ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Na verdade, eu não sei bem como era essa edição, essa versão do Papa Leão XIII,
pode ter sido alterada em alguns lugares. Nessa missa aí que eu citei dos franciscanos da Imaculada, eles também rezavam o Anima Christi, o hino geralmente atribuído a Santo Inácio, aquela alma de Cristo santifica-me e assim por diante. Então é a oração de São Miguel Arcanjo que diz para combater Satanás e todas as forças infernais. E o que motivou o Papa Leão XIII a escrever essa oração, talvez ele mesmo a compondo, foram as terríveis imagens que escutou. Vou até pegar o relato aqui. Citar literalmente da ACE Digital, vou colocar na descrição se vocês quiserem ver mais detalhadamente. Vi demônios e ouvi seus gritos, suas blasfêmias, sua zombaria. Ouvi a voz sinistra de Satanás desafiando Deus, dizendo que ele poderia destruir a igreja e levar o mundo inteiro para o inferno se tivesse tempo e poder suficientes. Satanás pediu a Deus permissão para ter 100 anos para poder influenciar o mundo, como nunca havia sido capaz de fazer antes. Bom, aí tem um monte de si. Se tivesse poder, se tivesse tempo, seja como for, passaram mais de 100 anos e o mundo continua de pé. Mas claro, não é que a igreja cruzou os braços e esperou para ver. Ela reagiu justamente com algumas práticas, inclusive com a famosa oração de São Miguel. Então, essa oração passou a ser invocada, passou a ser usada após a Santa Missa em ação de graças, junto a uma ação de graças, para pedir a São Miguel que protegesse o mundo e a igreja de Satanás. E um pequeno contexto histórico, hoje em dia não é tão claro, mas na época a maçonaria era muito, muito forte. Possivelmente era o inimigo número 1 da igreja. Há poucos anos na Itália havia ocorrido o Risorgimento, movimento promovido pelos carbonários, que possuem influência maçônica, e muitos dos seus membros eram maçons, e era um movimento anticlerical que procurava afastar a Santa Igreja do poder público. Então a maçonaria era muito forte naquele tempo. Hoje em dia eu não sei, confesso, não estudei muito esse tema. Aparentemente não tem a mesma força de antes. Há quem diga que é ainda mais forte, mas eu acho que a coisa, como posso dizer, perdeu força. Outros movimentos surgiram, o movimento comunista, se bem que do Partido Comunista, se bem que também alguns relatam que muitos socialistas foram maçons, mas isso já é uma história para outro dia. E também, na verdade, o socialismo estava ganhando corpo já na época de Leão XIII. Também estava crescendo e já era uma ameaça iminente. Talvez fosse até uma das apostas de Satanás, pensando que acabaria com o mundo com o comunismo. Então, em poucas décadas, o comunismo ia lançar raízes profundíssimas no mundo e na ordem pública. Também os liberais, enfim, né? Aconteceram muitas coisas ruins naquele tempo, e se a gente for ver o quadro, o mundo poderia estar indo ao seu fim. Se bem que hoje em dia também não estamos muito bem, para ser sincero, né? Há uma certa esperança, porque há um movimento de desilusão com as utopias modernas, com os movimentos comunistas, com as utopias liberais.
em muitos sentidos o mundo está piorando, mas também está havendo uma grande reação em nossos dias. Bom, comentando a oração de São Miguel da minha tradução, é engraçado, né? Antes eu rezava Sancte Micaela, só estudando a pronúncia para o vídeo que eu fui descobrir que na verdade é Sancte Michele, que na verdade enfim, né? É a regra do AE na pronúncia eclesiástica. Mas enfim, vamos à tradução propriamente dita. São Miguel Arcanjo defende-nos na batalha contra a vileza e emboscadas do diabo, se defesa, que Deus impere sobre ele. Suplicantes imploramos, e tu, príncipe da milícia celeste, pela divina força, lança no inferno Satanás e outros espíritos malignos que pela perdição das almas vagam pelo mundo. Amém. Então, esta tradução, uma das marcas dela é tentar manter mais a ordem do latim. Em outras traduções, aliás, existem várias traduções para essa oração. Eu nem sei se há como posso dizer, uma tradução oficial propriamente falando. Realmente são muitas variantes. Sempre que eu ia rezar em algum lugar, essa oração acontecia de alguém rezar diferente, porque não padronizaram uma tradução única para ela. Então, e uma das coisas que muda bastante é a ordem, mas a escolha das palavras também. Bom, no início aqui, defende-nos na batalha. Achei que batalha era mais intenso. Poderia ter traduzido como prélio mesmo, existe essa palavra em português, mas bem pouco conhecida. Não haveria esse efeito que temos. Insídias, existe a palavra insídias em português, preferi emboscadas, era a primeira sugestão que aparecia no dicionário que eu consultei, Wiktionary. Que mais? Maldades, traduzir para vileza, tá no singular e outro no plural. É um pouco esquisito isso, mas traduzir respeitando essa escolha do latim. Que Deus impere sobre ele, quer ordenar o Satanás, como posso dizer, mandar em Satanás, dar ordens a ele, exercer a sua força para que Satanás não incomode mais os homens. Era possível traduzir quase que literalmente em português, usei o verbo imperar. É menos conhecido esse uso, talvez por isso seja uma tradução rara, mas era possível em português e resolvi trazer. Suplicantes imploramos, supplites deprecamur, deprecar, acho que até existe essa palavra em português, mas também não quis traduzir tão ao pé da letra para não ficar tão esquisito, porque a ideia também é uma questão de custo-benefício. Você tem que fazer negociações na hora da tradução, porque se você quer educar a pessoa, também tem que ser algo que ela conheça de alguma maneira. Se for muito distante da realidade dela, também fica difícil de entender. Príncipe da milícia celeste, isso daí geralmente é usado em todas. Pela divina força, isso foi lá pro fim, tá no ablativo, acho que é de instrumento, enfim, né? Existe uma grande lista de adjuntos adverbiais, como falaríamos em português, que seriam no latim os vários tipos de uso do ablativo. Divina virtute,
continuando, aí eu resolvi jogar para cima, porque lá na frente eu acho que ficaria muito deslocado. Geralmente o adjunto adverbial fica melhor do lado do verbo. E o ablativo, para quem não conhece bem, geralmente é uma forma do substantivo que equivale ou é muito semelhante a uma forma adverbial. Então seriam os adjuntos adverbiais em português, que seriam de modo, por, enfim, né? Por meio de um instrumento e assim por diante. Lança no inferno Satanás e outros espíritos malignos. Decidir usar precipitai, usei tradução de Detrude. Bom, acho que esse era talvez a opção. Não, eu até confirmei aqui, eu ia falar que era a primeira opção de tradução, mas na verdade foi uma opção minha, até não estava nas acepções aqui da palavra latina, se bem que precipitai também não está contida nas acepções enumeradas no dicionário do Wiktionary, mas a intenção é devolver o Satanás para o inferno, né? A ideia é expulsá-lo do mundo, ou seja, fazer que ele deixe de agir sobre os homens, que pela perdição das almas vagam pelo mundo. Acho que é uma tradução bem literal dos demônios querendo tentar as almas. Então, para resumir e concluir, é uma súplica a São Miguel para que derrote Satanás, que afaste o demônio nas suas tentações, para que possamos vencer as tentações promovidas pelo diabo. Esta oração também é conhecida como o Pequeno Exorcismo de São Miguel Arcanjo. Esse tema do exorcismo aí é bem complexo, porque muitos entendem que só há o exorcismo, só haveria o exorcismo solene, o que não é bem verdade. Existem outras formas de exorcismo. Inclusive a pessoa pode exorcizar a si mesma e há casos, como posso dizer, limites. O padre Paulo Ricardo lançou um curso sobre exorcismo, acho que 2020, foi em 2024 ou 2023. Bom, lançou há um tempo e fala que todo padre, em razão de sua autoridade, poderia fazer exorcismo privado. E até a questão se o pai pode exorcizar o filho. Como faz muito tempo que assisti, nem vou comentar, porque minha memória pode me trair. Mas a pessoa pode exorcizar a si mesma, ela tem autoridade sobre si mesma para afastar o diabo, né? Então, se ela está sendo tentada, pode realizar um exorcismo privado. O recomendável é que não seja uma fórmula de exorcismo solene, que se use uma oração, como posso dizer, permitida a todos, como a de São Miguel Arcanjo, é um bom exemplo. Se bem que qualquer oração feita com as devidas disposições pode ser exorcística, pode ser um sinal da cruz, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço. Tudo isso pode ter o efeito de expulsar o demônio. Mas é isso, meus caros. Então, muito obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, sigam nossas redes sociais e até a próxima.